E aí, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Não preciso dizer que estou em São Januário, a Cruz de Malta e Carlos Roberto Osório aqui do meu lado. Boa noite, boa tarde, Wellington, boa tarde a todos. Estamos aqui em São Januário, volta da temporada, né, Wellington? E pode dar bom dia também, porque tem um amigo nosso, o Alexandre, ele vê o nosso vídeo no café da manhã. Ah, é? Aí ele bota na TV, começa a tomar o café e fica vendo o nosso vídeo. Além de ser vascaíno sócio, é um apaixonado pela Cruz de Malta. Olha, Alexandre, um abraço para você. Espero que você esteja tendo um café da manhã muito bom e sempre atualizado com as notícias do nosso Wellington Campos. Olha aqui, o Osório foi o dirigente que mais falou aqui no nosso canal nesse período de Vasco da Gama, sob comando dele, do Duque e sob a presidência do presidente Salgado. Sempre nos deu grandes entrevistas e daqui a pouquinho ele vai ter muita informação legal para a gente falar sobre esse Vasco da Gama. A última semana desta diretoria, porque segunda, como a gente vê lá no posto de gasolina, sob nova direção. É isso mesmo, um novo tempo para o Vasco. O presidente Pedrinho assume na segunda-feira e com uma expectativa muito positiva de todos os vascaínos. Temos uma esperança de um grande mandato e uma virada que o Vasco já começou e certamente o Pedrinho vai levar adiante com toda a sua competência e o carinho que ele tem pelo Vasco. É isso aí. Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada. Meu amigo João Fortunato, lá no Alto Caparaó, lá no Pico da Bandeira. Wellington, o pessoal tá com medo de se inscrever porque paga. Não paga nada não, é free, é 0800, tá? Pode se inscrever e vai me ajudando, dando aquele joinha. Se inscreva também nas nossas redes sociais. A gente volta já com ele, Carlos Roberto Osório. Muito bem, minha gente. Estou aqui então com Carlos Roberto Osório. Você sabe que nesse período eu tenho assistido o Silvio Santos no Show do Milhão, aqueles programas antigos e tudo, e muita coisa interessante. Então vou fazer uma pergunta do Show do Milhão. Qual é o nome do Pedrinho? O nome do Pedrinho é Pedro Paulo, o nome dos dois principais santos, de Oliveira, mais português impossível, claro, presidente do Vasco da Gama. Que legal, porque eu acho que se perguntar isso aí para a maioria dos vascaínos, qual o nome completo do Pedrinho, quase ninguém vai saber, mas Pedrinho todo mundo sabe e a gente já está desejando a ele um grande mandato. Pessoalmente, que balanço você faz da sua passagem como vice-presidente? Você foi convidado para ser candidato e não quis, ou a sua família meteu o pé no freio? Olha, Wellington, o balanço, enfim, a gente passamos, todos nós aqui, você nos acompanhou muito de perto, 3 anos à frente do Vasco da Gama, entramos num momento de extrema dificuldade, o presidente Jorge Salgado já falou isso para você e você exibiu aqui, enfim, um momento com o Vasco caindo para a segunda divisão, 5 meses de salário atrasado, nenhum imposto recolhido, devendo a Deus e todo mundo. 1 bilhão de dívida. 1 bilhão de dívida, 0 no caixa e receitas antecipadas, ou seja, uma situação absolutamente trágica e pré-falimentar. E hoje, 3 anos depois, o Vasco formou a sua SAF, o Vasco tem o maior orçamento da sua história para o futebol nesse exercício 2024. Nós temos o melhor diretor de futebol do Brasil, acredito eu, o melhor técnico de futebol do Brasil, o Emiliano, o melhor auxiliar técnico do Brasil, um elenco que está sendo reforçado, uma base que se recebe do ano passado, feita no segundo semestre. Foi trágico o primeiro semestre, correção de rumo, foi corrigido no segundo semestre e agora está se lapidando e se fechando esse elenco. Eu acho que com excelentes perspectivas para o ano. Acho que o Vasco da Gama hoje está diferente. Não há dúvida nenhuma, você entra aqui em São Januário, você vê os funcionários com salários pagos em dia, receberam 13º salário 2 anos seguidos, depois de mais de 20 não sei quantos anos, em dia, antes do Natal. Você me fez lembrar, eu chegava aqui a São Januário, vinham 3, 4, 5, Wellington, fala lá na Tupi, o salário, para ver se eles pagam pelo menos um mês, eu fui despejado. Já estou na casa da minha sogra com a minha esposa e meus filhos já há tantos dias. Wellington, eu não tenho mais dinheiro para ir ao supermercado. Essa era a realidade, infelizmente, do nosso clube. E nós, nessas últimas semanas, nós percorremos todas as sedes do Vasco.
toda a diretoria administrativa, eu, o presidente Jorge Salgado, Roberto Duque Estrada, para agradecer ao funcionário do Vasco, que foi o grande herói durante mais de 20 anos, sofrendo, sem ter a certeza que recebeu o salário, uma indignidade ter 5 meses de salário atrasado, mas o funcionário do Vasco nunca abandonou o nosso clube. Sempre esteve presente, acordando cedo, dormindo tarde, servindo ao seu clube nas mais difíceis e desafiadoras situações. E teve dirigentes e jogadores, muita gente não sabe, agora eu vou contar, que trazia cestas básicas e doava aos funcionários. Empresários vascaínos fizeram isso diversas vezes para tentar aliviar. Exato. Enfim, imagina você, Wellington. Pelo amor de Deus. 5 meses sem receber salário. Ninguém aguenta. O que se impôs aos funcionários do Vasco foi uma coisa muito complicada. Por isso a nossa gratidão a eles, por isso o nosso muito obrigado e por isso a nossa felicidade de ver o sorriso nos olhos. A esperança de você poder fazer um planejamento, você sabe que o dinheiro vai cair certinho no dia, você pode planejar um investimento na sua casa, enfim, a educação do seu filho, ou seja, você pode ter uma vida normal, que não era o que acontecia no Vasco. E vamos dizer, pagar salário em dia é obrigação, ninguém está fazendo favor a ninguém, mas infelizmente, a dificílima condição financeira do Vasco, a situação de quase insolvência do nosso clube, impediu durante muito tempo que uma coisa básica fosse atingida. Hoje, tanto a SAF, quanto o Clube de Regatas Vasco da Gama, todos os funcionários recebem absolutamente em dia. Não é apenas a SAF, que é rica, que tem a 777, que tem parceiros internacionais. O clube, os funcionários que ficaram no clube, na natação, no basquete, na lagoa, no calabouço, está todo mundo também com salário em dia. Isso é muito bom, isso é o básico. E eu acho que a gente entra nessa nova etapa cheio de esperança. Acho que fizemos mudanças transformadoras ao longo desses últimos 3 anos. Claro que a mais importante dela foi a constituição da SAF. O Vasco precisava de ter uma saída, uma alternativa para equacionar a sua dívida e para ter investimento de capital para girar o ciclo. Nós vivíamos num ciclo vicioso negativo terrível. Não tínhamos resultado esportivo, receitas caindo, dificuldades, endividamento maior e era um rolo compressor que foi asfixiando e quase que emparedando o Vasco da Gama sem dar uma alternativa para o Vasco. A alternativa foi capital externo, equacionamento da dívida e gerar essa roda ao contrário, uma roda agora positiva. Wellington, veja bem, a SAF está aí há 1 ano e pouco. Começou muito mal, vamos admitir. Os americanos erraram, botaram um CEO sem consultar o clube, Luiz Melo, que trabalhava com a gente anteriormente, que não estava atalhado para o cargo. Infelizmente, esse senhor construiu um muro separando o Vasco, os sócios do Vasco, os vascaínos da SAF, achando que aquilo era um castelo inexpugnável, quando nós somos o Vasco somos nós. Aqui São Januário, são os vascaínos, e nós tivemos que, com muita dureza, enfim, demolir esse muro, tirar o Luiz Melo. Os americanos concordaram conosco depois de muita dureza, muita luta, muito embate. Por isso que eu digo, Wellington, o Pedrinho, que vai ser o nosso presidente, vai pegar esse bife mais amaciado. Esse início foi muito complicado. Mas agora, Wellington, olha o ciclo ao contrário. Dívida está equacionada. Vasco paga em dia. Quando nós começamos aqui, em 2021, 5 meses de salário atrasado. Tem que reformular o elenco. Vamos, técnico... tem que fazer outro time. Tem que fazer outro time. Sair da Série A para a Série B, refazer outro time com a realidade da Série B. Contrata o Marcelo Cabo de treinador. Você lembra? Indica um jogador. Diretor do Vasco liga, jogador, tem uma proposta aqui para jogar no Vasco. Ah, tá bom, espera um minutinho. Aí o jogador faz o quê? Liga para um conhecido dele que está no Vasco. E aí, como é que tá aí? Está em dia? Está pagando? Está em dia? Meu amigo, 5 meses atrasado. Impossível você captar um bom talento. Agora é o contrário. Depois que o Alexandre entrou e está tudo em dia, todo dia o telefone do Alexandre Matos, todo dia liga. Liga a gente, liga jogador, vem cá, tem uma vaguinha para mim aí. É uma coisa completamente diferente. E vamos ver do ponto de vista de receita, Wellington. A camisa do Vasco, quando nós entramos em 2021, camisa, sim, com a sua propaganda, valia 14 milhões de reais. E hoje? E hoje, um aumento de mais de 500%. Nenhum produto no mundo, em 3 anos, valorizou 500%. A camisa do Vasco valorizou em 500%. E ainda não se anunciou esses patrocínios todos que estão chegando aí. A gente sabe que muda o nível do patrocínio do Vasco. E tem um detalhe, gente, sem ganhar título. Sim. Imagina o Vasco conquistando aí um título nacional, um título internacional, a valorização, né? Porque nesse período aí, quem segurou a barra
Foi a torcida. Foi a torcida. O que a gente diz, Wellington, eu tenho certeza absoluta, o Vasco é o maior potencial inexplorado do esporte mundial. Ninguém tem a possibilidade de ganho que o Vasco tem. Nós estamos aqui hoje. O nosso potencial até aqui. Para a gente crescer, é um espaço, é uma avenida que se tem para frente. E você tem toda a razão. Quem segurou esse clube foi a torcida do Vasco. Foram os vascaínos que seguraram. Tem um detalhe, vocês na explanação, vocês foram muito felizes quando disseram a 777 enxergou na gente, além do potencial da torcida, foi a história do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem uma história única. O Vasco da Gama tem uma força extraordinária. O Vasco da Gama não tem torcedores. O Vasco da Gama não tem uma torcida. A torcida do Vasco é dona de um clube. Isso aqui é feito pela nossa história grandiosa de 125 anos, por todos aqueles que vieram dentro de nós com um espírito único de lutar contra o preconceito, de insurgir contra as injustiças e de formar um time absolutamente aberto e plural, aonde no Brasil você tem um ambiente como um ambiente de São Januário, integrado às comunidades do entorno, onde todos convivem harmonicamente e que tem o melhor pré-jogo de longe do Brasil. Nós não temos aqui uma arena esterilizada, nós temos aqui o futebol raiz que persiste no Brasil. E a reforma de São Januário, o objetivo é manter esse espírito. Ninguém quer mudar esse espírito. A gente quer uma capacidade menor, São Januário está mínimo. 22 mil pessoas para o Vasco em toda a Série B, lotou todos os jogos da Série B. Não cabe mais o Vasco aqui dentro. Então nós temos que ter uma arena nova com mais capacidade de público. Agora, Wellington, para terminar essa coisa que você falou da torcida, eu acho que a gente tem que fazer esse elogio, esse reconhecimento. A torcida carregou o Vasco nas costas. Quem levou o Vasco da Série A para a Série B foi o torcedor do Vasco, empurrando, enchendo São Januário, sendo generoso com o clube. O ano passado, nós tivemos um primeiro semestre terrível. O primeiro semestre desastroso. Nós estávamos em último lugar, a pior performance em abertura do Campeonato Brasileiro na história do Vasco da Gama. Foi feita uma reformulação, chegou o nosso Ramon Dias, reformulou o elenco e, muito importante dizer, a gente tem que reconhecer, a gente reclamou no início, mas depois a 777 chegou junto. Falou, olha, não podemos dar chance ao azar. Um desastre absoluto ao Vasco não permanecer na Série A. Vamos fazer o que foi necessário. A leitura disso é o último jogo contra o Bragantino. Para escalar o Praxedes, tinha que pagar uma multa de 1 milhão. E a Vasco SAF foi lá, negociou e Praxedes jogou e jogou bem. Sim, sem dúvida. E agora, com a estabilidade na Série A, nós vamos tratar de botar o Vasco onde ele tem que estar, competindo e disputando todas as competições. Isso não é da noite para o dia. É claro que a gente perdeu um tempo, porque qual era o objetivo do ano passado, Wellington? Nós não atingimos. Era, no mínimo, classificar para a Sul-Americana. Nós viemos obter a classificação na última rodada, depois de uma recuperação extraordinária. Aos 38 do segundo tempo. Aos 38 do segundo tempo. Quase matou todos os vascaínos do coração. Mas também gerou um alívio e gerou uma energia que é com a que a gente abre esse ano. Então, Wellington, nós temos aí uma perspectiva muito boa. O nosso clube, acredito que está virando uma página importante. Quando é que você poderia imaginar, Wellington, há quantos anos, Vasco da Gama tem orçamento, dinheiro no caixa para contratar atleta? Sem ir a banco, sem pedir favor a ninguém? Hoje essa é a nossa realidade. Claro que temos que trabalhar bem, com responsabilidade. Isso está entregue na mão dos profissionais. Quem toca isso é o Alexandre Matos, melhor diretor esportivo do Brasil, o técnico Ramon Dias é que indica os jogadores e não tem político nenhum do clube se metendo. Agora, acho que na próxima administração nós temos uma grande vantagem. O Pedrinho, presidente, sabe tudo de futebol, vai poder ajudar muito e vai poder, enfim, com a sinergia que foi construída, levar adiante o nosso clube, que o Vasco é um só, não tem Vasco, SAF e clube, é o Vasco, é uma coisa só. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Sobre o Maracanã, a licitação do Maracanã, que pé está essa licitação, já que o Vasco brigou para jogar no Maracanã 8 vezes, teve que entrar na justiça 8 vezes ou mais. E como anda essa possibilidade de administrar o Maracanã? Olha, Wellington, acho que um acerto da nossa administração foi reverter a política do Vasco com relação ao Maracanã. O Vasco não abandonou o Maracanã há 3, 4, 5 anos atrás. O Vasco abandonou o Maracanã há mais de 25 anos. O Vasco optou. É um erro histórico. Um erro histórico que foi corrigido com coragem pela nossa administração. Como também um erro histórico não ter aumentado a capacidade de São Januário. Sim, isso deveria ter sido feito há muito tempo. Mas aí talvez o Vasco não tenha feito por capacidades financeiras. Mas o Maracanã estava lá.
O Vasco jogou uma final da Libertadores da América fora do Maracanã por opção própria. O Vasco jogou uma final do Campeonato Brasileiro de Futebol fora do Maracanã, o primeiro jogo, o segundo foi para o Maracanã por ordem judicial, confusão, etc., mas por decisão própria. O Vasco abriu mão do Maracanã numa visão que acabou apequenando o nosso clube. Ou seja, claro que isso aqui é um tesouro, claro que a gente ama São Januário, nós não abrimos mão de São Januário e temos que ampliar São Januário. Agora, o Rio de Janeiro, equipamento público, tem o principal estádio de futebol do mundo e o Vasco não vai utilizar esse estádio. Nós revertemos essa política. Infelizmente, o afastamento do Vasco deixou o Flamengo entrar e se achar dono do Maracanã. Nós tivemos que meter o pé na porta, metemos o pé na porta porque eles tiveram uma renovação de concessão precária, provisória, sem licitação, por 10 vezes. Que escândalo. Não tinha ninguém reclamando, não tinha o Vasco na jogada, ia ficando. Bom para o Flamengo, péssimo para o estado do Rio de Janeiro, recebendo uma ninharia pelo Maracanã, e o Maracanã do jeito que está, que não está à altura das suas tradições. Enfim, procuramos primeiro, Wellington, fazer um acordo com o Flamengo e o Fluminense. O Vasco bateu na porta e procurou. Flamengo, Fluminense, que vamos estar juntos no Maracanã. Não foi possível um acordo. O que o Vasco fez? Vamos ter o nosso direito, vamos meter o pé nessa porta. Decidimos começar a cobrar pela licitação e buscar na justiça o direito de jogar no Maracanã. Como é que o Vasco vai aceitar que o seu torcedor não pode frequentar um estádio construído com o nosso dinheiro, dos quais nós somos o primeiro campeão? Construímos a lenda do Maracanã com os nossos outros clubes do Rio de Janeiro. Isso não existe. Como você disse, ganhamos 8 vezes do Flamengo na justiça, em primeira e segunda instância. Na última vez, até em terceira instância, nós tivemos que ir. Fomos uma decisão que foi no colegiado do Tribunal de Justiça e fez valer o direito, dizendo que o equipamento é público. Ninguém pode se assenhorar disso. E o Vasco jogou no Maracanã os jogos que quis jogar. Agora, licitação está rolando. Nós sabemos, Wellington, e vamos tratar as coisas com franqueza com vascaínos. Nós não somos os preferidos, nós não somos o mais bonito na licitação. Nós sabemos que nós temos uma briga muito dura, porque o edital foi feito à feição da dupla. A verdade é essa. Teve uma empresa privada que antes da licitação começar, entrou na justiça para tentar travar essa licitação, dizendo o seguinte: olha, nessas condições, essa empresa não é parceira nossa, a empresa parceira nossa é a W Torre, que está conosco no consórcio. Uma outra empresa que tinha interesse em estudar Maracanã, administradora de arenas do Brasil, disse: olha, o Estado, eu não vou entrar nisso e quero que a justiça pare a licitação, porque nem se eu tivesse o Vasco, eu ia ter as melhores condições para ganhar, porque está a feição. Eles entenderam isso, que está a feição da dupla. Nós não nos intimidamos, apresentamos uma proposta excelente, excepcional, na nossa visão, que será vitoriosa, tem todas as condições para ser vitoriosa, desde que as regras sejam cumpridas, desde que não haja nenhum tipo de favorecimento nessa reta final da licitação. Nós estamos vigilantes, vamos estar acompanhando, e aí nós queremos o seguinte: decisão justa tem que ser cumprida. O Vasco ganhando, nosso consórcio é Maracanã para todos. No dia seguinte, nós vamos procurar o Flamengo e o Fluminense e vamos compor com todo mundo. Se por acaso eles ganharem, e acho que eles não vão ganhar porque a nossa proposta é melhor, eu acho que nós vamos ter que fazer também o entendimento do outro lado. O importante é que nas regras da licitação, e nós brigamos muito para isso, está lá dito, independente de quem administre o Maracanã é obrigado a abrir em condições iguais para todos os clubes do Rio de Janeiro. Isso está garantido lá. Agora, Wellington, uma última nota aqui sobre o Maracanã. Você imagina o Vasco da Gama, de 3 anos atrás, devendo R$1 bilhão, não recolhendo nenhum imposto, não tendo nenhuma certidão, não tendo absolutamente nada, conseguindo participar de uma licitação do Maracanã, que exige garantias financeiras superiores a R$300 milhões, que exige a apresentação de todas as certidões. Isso só foi possível com esse novo arranjo, com a construção da SAF, que captou os melhores parceiros do Brasil e do mundo para apresentar a melhor proposta para o Maracanã. Essa é uma diferença que o vascaíno vai começar a se acostumar daqui para frente. Mudou o encaixe do Vasco, o Vasco está voltando a ocupar o seu lugar que é de direito. Nós falamos para todo mundo. O Vasco não está pedindo nada. O Vasco quer o que é de direito dele e do seu torcedor. Nós não queremos ser beneficiados, mas não concordaremos em ser prejudicados, como aconteceu aqui em São Januário, com o mais injusto e vexatório fechamento de estádio no Brasil, que prejudicou enormemente o Vasco. 3 meses. 3 meses fechados, o único estado no Brasil com declarações espúrias e estapafúrdias dentro do processo, e que nós tivemos que fazer uma verdadeira revolução com o apoio dos vascaínos e moradores da Barreira do Vasco, que foi quem reabriu o Maracanã. São Januário.
quem reabriu São Januário no peito. No peito. Porque nós vivemos 100 anos depois o mesmo problema que nós vivemos em 1923, 1924. Os grandes e as elites virando as costas para o Vasco, tentando apequenar o Vasco, tentando asfixiar o Vasco com o fechamento de São Januário, e os vascaínos disseram não. Foram à luta e reverteram o jogo. Isso é muito importante. Eu acho que essa é uma página muito bonita que fica na história do nosso clube, a luta que nós tivemos no ano passado. E para encerrar, para a gente entender melhor qual é o papel da SAF, qual é o papel do clube. Você acha que foi o Josh Wander, lá de Miami, que reabriu São Januário? O Josh Wander conhece o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? O Josh Wander tem trânsito no meio político do Rio de Janeiro, na imprensa do Rio de Janeiro, nos formadores de opinião do Rio de Janeiro? Fala português. Enfim, então quem tem que fazer esse papel, Wellington? É o centenário Clube de Regatas Vasco da Gama, em harmonia com a SAF. E foi isso que foi feito, e por isso deu certo. E claro, quem conduziu isso foram os torcedores do Vasco, que abraçaram o São Januário. O Wellington, você lembra daquele jogo? Vasco e Bahia, sim, lá em Salvador? Vasco jogando lá em Salvador, um jogo dificílimo. E nós botamos 15 mil torcedores aqui no entorno de São Januário para abraçar o estádio, se negando que o estádio fosse fechado. São coisas que só o Vasco da Gama faz. Olha, nunca subestime a força deste clube, dessa gente e a história do Vasco da Gama. Nunca. Nunca. O Vasco da Gama é a maior instituição esportiva, cultural e histórica do nosso país. O Vasco da Gama tem uma responsabilidade muito grande e ele carrega essa responsabilidade com galhardia há muitas gerações. Essa semana tivemos um exemplo disso, Wellington. Um remador do Vasco, Matheus Henrique Costa, 14 anos, voltando da prática de remo do Vasco, foi parado numa ação policial, foi colocado 2 horas de cabeça baixa, mão para trás no meio-fio, mostrou o uniforme do Vasco do Remo, mostrou a sua identificação, passou 3 horas numa delegacia sem contato com a sua família para depois ser liberado. Por quê? Porque era jovem, porque era negro e porque estava com o cabelo descolorido. O Vasco, a mãe desse mora rapaz, no Tuiuti. Mora aqui do lado no Tuiuti. E olha o que aconteceu, que emocionou a todos nós. Essa mãe, Carla, mãe do Matheus, pegou o Matheus na delegacia por volta de 00:30, chegou no Tuiuti 1h da manhã. 5h30 da manhã, ela pegou um ônibus, saiu de casa e foi para onde? Para a sede náutica da Lagoa. Para pedir ajuda a quem? Ao Vasco. E aí encaminharam ela para cá e eu atendi ela aqui imediatamente. E ela falou para mim, eu não tive nenhuma dúvida. Ficharam meu filho, de 14 anos de idade, como um adolescente infrator, acusando ele de roubo de celular. A quem eu vou me socorrer? Eu vou me socorrer com o Vasco, que é quem eu sei, que é quem eu confio. Eu sou vascaíno, eu moro aqui lá, eu conheço a história do Vasco. E ela disse, eu aprendi a história do Vasco com o pai Santana, que morava perto de mim aqui em Benfica. Enfim, é uma coisa extraordinária que só o Vasco tem. E hoje o menino está com a vida resolvida, os advogados do Vasco tomando conta e, se Deus quiser, sem nenhuma notação criminal para seguir a sua carreira. E o Vasco fazendo o seu trabalho social, que deveria ser do governo do estado, do governo federal, do governo municipal, faz o seu papel social de pegar um garoto desse na comunidade e transformá-lo num remador, num cidadão. Exatamente. Esse menino, Matheus, 14 anos, hoje é da categoria júnior do Remo do Vasco. Rema do Vasco há 3 anos já. Já foi campeão de regata, já ganhou medalha de ouro, de prata, de bronze. Treina no single skiff, que é um barco individual, no de 2 remadores e no de 4. O menino tem uma mão gigantesca. O nosso técnico lá do Remo fala assim, esse garoto tem tudo para ser um atleta profissional. Que oportunidade que ele teria se não fosse o Vasco abrir essa porta. A base do Vasco do Remo é formada basicamente por jovens de comunidade. Alguém sai do Tuiuti para ir lá na Lagoa, sai da Rocinha, sai do Vidigal, sai das comunidades do Rio de Janeiro. E nós recebemos esses atletas com muito orgulho, com muito carinho, para ajudá-los a se tornarem grandes campeões no futuro. E dá educação, dá alimentação, dá dignidade e leva um din-din para casa ainda. É isso aí, é isso aí. E, enfim, é o Vasco. É o Vasco, Wellington. E o Vasco nos emociona muito e sempre. É verdade. Não subestime esse time. Se inscreva no nosso canal, comente. Comenta essa entrevista bacana aqui do nosso querido Carlos Roberto Osório, né? E manda o nome da sua cidade, que você está fazendo comentário, o que você acha e vamos junto. Quem está aqui? Vem cá. Vem cá. Fala aí com... Fala com ele. Ele não pode falar, mas ele pode aparecer no meu vídeo. Olha que legal. É o Vasco, Fica Wellington! Aqui. Fica aqui. Gente, de São Januário, Wellington Campos.